Você já teve dificuldade de realizar algo ou fazer alguma coisa e já se sentiu impedido por causa da vergonha? De fato, ela nos impede de muita coisa e principalmente de realizar aquilo que a gente tanto quer, tanto deseja, tanto almeja e até mesmo de receber os propósitos de Deus nas nossas vidas. Porque quando nos sentimos envergonhados de falar, de se posicionar, né? Eu não sei você, mas a vergonha já me travou várias vezes. E eu te digo que, olha, apenas comece, apenas inicie, apenas dê o primeiro passo, apenas dê o início daquilo que você tanto quer fazer. Seja estar aqui no YouTube como eu estou, mesmo sem saber as consequências, mesmo sem saber o futuro que virá e o que nos aguarda. Mas comece, se for a sua vontade. E é claro, diante de Deus sempre fica mais saboroso. E olha, se você quer também cantar, falar ou até fazer aquela apresentação no seu meio de trabalho, ou tem dificuldade de comunicação e quer muito, gosta muito de se comunicar, mas tem essa dificuldade devido à vergonha, comece, simplesmente comece. Ama vender, mas não consegue dialogar, não consegue chamar cliente, apenas comece. Quer escrever um bom livro? Apenas comece. Quer simplesmente contar a sua história a quem quer que seja? Apenas comece. Parece até uma frase simples e comum, né? Mas que super funciona quando a gente dá o primeiro passo e a gente inicia de fato esse começo. E qual seja a sua dificuldade através da vergonha, saiba, apenas comece. Se for ruim, se for bom, mas quando você começa, a prática leva à perfeição. E quanto mais você pratica, melhor você fica e a vergonha já não existirá mais. Então, não sei você aí do outro lado que deseja fazer ou algo que colocou na presença do Senhor, mas apenas comece, tá? Muitas pessoas têm medo de viajar. Viagem, pegar um ônibus ou ir de avião por causa do medo, que também acarreta uma dificuldade. E o medo e a vergonha, elas andam alinhadas, porque quando temos vergonha, praticamente temos o medo junto. E aí é que tá. Mas sabia que através dessas mudanças, esses primeiros pequenos passos, a vergonha vai embora, o medo diminui, e aí vem aquela criatividade de começar, de iniciar um processo e, sabe, seguir em frente. E hoje você tá aí envergonhado com alguma coisa, com alguma pessoa, tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de falar. Eu também me senti assim. E hoje eu estou aqui, venci 2 ao vivos, estou aqui todos os dias com você. Exato, com você. E sinto que todo dia é um dia diferente, um dia de aprendizado. Então vamos ver na palavra o que Deus acha disso? Vamos?
Tá preparada aí para descobrir de fato qual é a sua criatividade e que a vergonha, o medo, o impedimento não faz parte de você? Quer descobrir? E a criatividade são feitas e vindas dos dons de Deus para conosco. E você sabia que Deus expressou todos os seus dons em cada um de nós? É. Agora apenas, não só nós temos os nossos dons, mas como devemos também experimentá-los. E para isso, a gente tem que dar um passo para tirar a vergonha, um passo para diminuir o medo, porque o medo, afinal, sempre existirá, sendo pequeno ou grande. Mas aí está a graça da história. Você pode combater o medo e a vergonha, tá bom? Então, na palavra de Deus, fala que a criatividade, quando vencemos a vergonha, o medo, ou seja, qualquer coisa que impede nós de fazermos e realizarmos algo, e também quando nós vencemos aquele medinho de não usar o dom que Deus já nos deu. E a criatividade, ela vem quando nós conseguimos dar passinhos pequenos. A criatividade humana, nossa criatividade, é diferente da criatividade de Deus. E eu vou te provar porque tem duas maneiras. Deus é capaz de criar algo do nada. E sua criatividade é ilimitada. A criatividade nossa está restrita ao mundo natural e é limitada ao que pode ser experimentado e pensado em muitos aspectos, ao que pode ser articulado e enquadrado em linguagem, arte ou música. De fato, somos muito inteligentes, intelectuais, filósofos, artistas, musiquistas, em várias outras profissões e dons que encontramos. Às vezes, vemos pessoas desenvolver esses dons e brilharem por o mundo, enquanto outras pessoas não desenvolvem os seus dons em Deus, né? Que são os dons já dados para conosco, mas todos nós temos. Só que tem pessoas que tiram essa vergonha, esse medo, essa dificuldade de se expor, essa dificuldade de falar, de se expressar e consegue experimentar esses dons. Olha que lindo! Experimentar a criatividade, experimentar uma mente mais aberta, mais consciente. E aí é que tá. Quando experimentamos, de fato, vivemos aquilo que Deus quer para conosco. Mas quando não experimentamos, o nosso natural fica parado. Fica globado, parado. E daí a gente vê muitas pessoas terem desenvoltura, terem facilidade para fazer algo. E a gente fica assim, poxa, como é que a pessoa tem tanta facilidade e eu não tenho? Eu tenho vergonha, não consigo não. Mas não é que você não consiga, é que você não combateu o passo a passo de começar aonde você está. Uma vez eu ouvi uma frase: não importa como você esteja, não importa aonde você esteja, como você está, apenas comece. Sabe? Apenas comece. E é muito lindo isso, porque de fato, quando eu me destravei lá atrás, que foi para realizar o canal, os meus primeiros vídeos eu nem aparecia, porque eu tinha tanta vergonha, só a minha voz que aparecia.
Mas um dia Deus falou assim em sonho comigo. Na verdade, eu passei uma semana sonhando, para eu entender que de fato era Deus mesmo cumprindo ali a promessa e que eu tinha que falar da palavra, sabe? Porque, como eu sempre digo, não importa aonde você esteja, como você esteja, Deus, ele te ama de todas as formas, ele te respeita, ele te quer, ele te cuida, ele te zela. Então devemos apreciar isso e os dons de Deus que ele deu para cada um de nós, os dons foi dado para cada um de nós. Só que depende de nós começarmos a experimentar e a evoluir esses dons dentro de nós. Então, não é que uma pessoa sabe mais ou que tenha mais que o outro. Não, cada um tenha na quantidade correta, coerente ao que cada um tem de sua percepção de fé. Então, saiba, Deus deu dom para cada um de nós. Ah, mas eu não sei qual é o meu dom. Vamos descobrir? Então fica aqui comigo, tá bom? Não vai agora não. Olha, vamos para a palavra então de Deus. Aqui diz assim: então, nós, né, seres humanos, temos sim uma restrição ao mundo natural e limitada ao que pode ser experimentado e pensado em muitos aspectos, né? Então, mais à frente diz: já que fomos criados à imagem de um Deus criativo, temos potencial para a criatividade. Assim, diz o estudo bíblico que nós realizamos hoje, tá? E que é muito abrangente. Por exemplo, resolver problemas. Aqui tem um vídeo no canal, depois se você quiser dar uma olhadinha, fala assim, solução. É muito lindo, tem várias chaves lá para você. E eu creio que aqui também vai ter. Uma das nossas criatividades não é só pintar no papel e desenhar. Isso não é só ser criativo. A criatividade, ela vem em vários fatores para cada um de nós. Olha só, resolver problemas é um deles. Tramar estratégias, calcular matematicamente cada centímetro, cada passinho que você vai dar, tratar estratégias. É uma criatividade divina de Deus. Adaptar receitas. Adaptar receitas, seja ele na cozinha, seja uma adaptação humana. Você já viu falar que nós, seres humanos, temos o ar de sobrevivência? Exato. Apesar de que eu falo, não devemos sobreviver, mas viver, mas isso aí é em outro aspecto da vida. A gente tem que aproveitar cada momento, cada instante, cada oportunidade, abraçar a vida com leveza, com agradecimento. Mas neste aspecto de sobrevivência, é quando, por exemplo, você está na mordomia, tendo o que comer, o que beber, o que vestir. De repente você se vê sem nada daquilo que você tinha. Aí você tem que começar do zero. E quando você começa do zero, o que acontece? Você cria na sua mente possibilidades. A sua mente abrange a solução para que você possa comer, para que você possa se vestir, para você poder até dormir. E fora outras coisas. Então, nós temos sim essa criatividade, sabe? E olha, na palavra de Deus, fala até que entre milhares de outras coisas que fazemos, que temos ideias, que temos sinais, que temos sensibilidade,
é uma criatividade, é um dom de Deus. E olha, a criatividade não está restrita ao que é artístico e ao que acrescenta à vida um toque pessoal de prazer e alegria. Sabe, a palavra de Deus, ela é muito linda, muito linda. A criatividade não está necessariamente ligada à originalidade, mas à determinação de fazer mudanças, Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre mudanças, tem bastante vídeos, são quase 96 vídeos, né? Então, assim, eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Se você gosta da palavra, você acredita, você crê. Vamos juntos aí navegar na palavra para aprender a cada dia. Então, em 2 Coríntios 5:17, vamos ver que a palavra fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Olha que lindo, gente do céu. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Sabe, Paulo argumentava que a sabedoria espiritual não avalia as pessoas com base na aparência exterior, como os coríntios costumavam fazer. Portanto, pedia a eles que descartassem seu velho eu carnal, modo de avaliação, para que então pudesse avaliar os outros de acordo com a sua nova natureza dada por meio de Cristo, que é o que a gente está fazendo nessa semana da terapia com Deus, essa cura. Tá tendo muita cura, a cura da dor emocional, a cura da mente, sabe? Tudo isso é uma reflexão interior do que precisamos mudar, do que precisamos alterar, do que precisamos nos libertar. E hoje é uma cura da vergonha, uma cura da dificuldade de fazer coisas, processos, progredir diante da palavra, sabe? Nos curar de fato do medo, da inconstância, da indisciplina, da falta do prazer de fazer e criar coisas na quais Deus deixou para conosco, principalmente experimentar os dons que cada um carrega dentro de si. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Se você continua sentindo, não tem problema. Tá tudo bem, eu estou aqui com vocês, juntos vamos se ajudar, tá ok? Tá bom para você, tá? Então vamos se ajudar, vamos se abraçar, vamos dar as mãos e vencer toda a vergonha e dar o primeiro passo. É um começo muito importante. Tem muitas pessoas que têm sim facilidade, já nascem já correndo, comendo, usufruindo de todos os dons possíveis da vida, principalmente da alegria, do amor, do entusiasmo e de tudo que é bom. Que às vezes você até se pergunta, nossa, essa aí não tem tristeza com ela, mas não é isso, é porque ela sabe que usufruir os bens que Deus deixou para com ela, a herança que Deus quer, a abundância que Deus quer em vida, é muito mais do que palavras. Sabe? O amor que temos dentro de nós é abundante, abundante. E se nós acessarmos isso todos os santos dias com gratidão, com leveza, com um olhar diferente, nós conseguimos sim, de fato, usufruir essa vida vivendo e não somente sobrevivendo. Então, vamos usar criatividade para viver, criatividade com abundância. Em última análise aqui do estudo que nós fizemos hoje, eu falo nós porque eu sempre faço com Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Sempre quando estudamos juntos. Então, criatividade, na última análise que eu fiz, né? Significa, olha só, significa deixar em Cristo o seu eu e todas as suas limitações, sabe?
Mudar é isso, é largar todas as coisas que nos limita de vencer, nos limita de progredir por causa dessa vergonha. Essa vergonha nos impede de muita coisa, de acessar muita coisa. E às vezes não é só vergonha de aparecer, não. É vergonha de se posicionar de fato. Do sim, do não, do posso, não vou, do quero, não vou, sabe? Não quero. Se posicionar também é uma forma de vergonha escondida, sabe? Você ficar calada e não se posicionar na vida, não se posicionar no trabalho, não se posicionar no relacionamento, não se posicionar na família, é uma forma de vergonha sim. E nós temos que nos libertar, porque na palavra de Deus fala do sim, fala do não, fala do começo, fala do fim, fala do iniciar, fala da mudança, fala do respeito, fala de tudo. Sabe, é muito lindo a palavra e Deus quer só o melhor para você. Você aí do outro lado que tá aqui comigo até agora, Deus só quer o melhor para você. Deus, ele não quer nada, e quando você entender que ele não quer nada de ruim para sua vida, que tudo que acontece ruim, que não é parte dele, sabe? Quando você entender que não é parte de Deus as coisas que acontecem de ruim nas nossas vidas, mas é um processo que vem devido às nossas escolhas e decisões, e precisamos repensar nessas decisões, nessas escolhas, tá? Aqui também tem vídeos falando sobre decisões, sobre as escolhas, então eu acredito que vai te ajudar também. Criatividade implica objetivos, compromisso e disciplina. Tá vendo que acabamos de falar? Implica objetivos, todos nós temos nossos objetivos, e se não temos, a gente acaba descobrindo um objetivo a seguir, sabe? O compromisso de fazer, compromisso de cumprir, o compromisso de seguir. Então escolha o que você quer seguir, escolha qual objetivo você quer cumprir ainda esse mês, ainda essa semana. E vamos ter disciplina, é algo difícil, algo forte. Disciplina não é para qualquer um, não. Mas eu vou te dizer que não é impossível. Não é impossível ter disciplina diariamente, todos os dias. Não é impossível você tirar tempo para você, de fazer de fato o que é real, o que é certo, o que é virtuoso. Eu, por exemplo, estou aqui todo dia e mesmo que eu me atrase 5, 10, 20 minutos, eu estou aqui, porque de fato eu quero ser uma mulher com disciplina, com constância, com foco, determinada a cumprir aquilo que eu prometi ao meu pai e o que ele me deu, me proporcionou, que é estar aqui com vocês, né? Então, devem procurar dentro de si dons dados por Deus, crer nas habilidades apontadas por Ele, maximizar circunstâncias e situações, esperar pacientemente a orientação do Espírito Santo e trabalhar com perseverança para executar as tarefas que Deus lhe deu. Então tá aqui a resposta para tudo desse estudo. Olha, só que Deus pede uma coisa para cumprir tudo isso: nunca adorar objeto criado. Nunca adorar objeto criado. Tá falando aqui. Tá falando que nós devemos criar apenas o que é bom. O que é bom. Em Romanos 1, 25. Vamos ver o que fala? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha, virtuosamente
Essa parte da criatividade é uma parte que implica em muitas coisas, porque devemos buscar, através dos nossos dons, a experiência exata com o nosso Deus. E ela vem através da meditação na palavra. Da meditação na palavra, tá? Deus ama a todos, porém Ele pede para que você esteja coerente na fé que você escolheu ter. Está coerente com o quê? Buscando a Ele, a Deus. A única coisa que Ele pede é que você fique firme e use em oração, use em meditação e use na palavra o buscar a Ele, seu Deus, tá? Então é o que Ele pede para que assim, de fato, podemos sim usar os nossos dons em Deus. Crer nas habilidades é uma das formas também para que você esteja alinhado aí no seu objetivo, na sua constância, na sua disciplina. Acreditar que de fato você tem dons dentro de você que você pode usar, criar e estabelecer aí um futuro brilhante, próspero, sabe? E olha, maximizar circunstâncias e situações, esperar pacientemente na orientação do Espírito Santo. Essa é forte, porque o Espírito Santo fala conosco sim, através de sinais, através do discernimento, que é a intuição. Tem um vídeo aqui falando sobre a intuição e eu acredito que você vai de fato entender e compreender que dentro de cada um de nós temos aí a discernição de Deus, o discernimento, né? Que é um dos dons também, né? Então, o fracasso é ferramenta útil para a criatividade, pois vem a ser um degrau para algo melhor. Por quê? Quando erramos, aprendemos, certo? E quando fazemos algo de errado, também aprendemos. Então, de fato, o erro traz uma perfeição, porque não vamos cometer aquele mesmo erro, podemos cometer outros, mas aquele mesmo dificilmente cometemos. Então, assim é na criatividade. Se fizermos algo e não der certo, a gente vai e tenta de outra forma. Então, às vezes, a criatividade requer novo rumo na ação. Então, é isso que eu acabei de falar. Quando erramos, procuramos outra forma de acertar, principalmente na nossa criatividade. Criatividade de criar algo, de fazer algo, algum objetivo, algum plano, algum sonho, algo que você aí quer fazer, tá? E pressupõe sempre um coração voltado para Deus. Em geral, criatividade significa novas descobertas e possibilidades. Olha, o Senhor, Ele não pede nada além do que amar a Ele em primeiro das coisas, sabe? Ele pede isso por respeito, por reverência. E se fizermos isso, todas as outras coisas podem ser abertas para conosco. E assim, a criatividade, ela já está em você. A vergonha já não faz parte de você. O medo já não te impede mais de viver, de se sobressair, de fazer acontecer. E as orações, as súplicas, os nossos desejos, podemos sim colocar nas mãos do Senhor e Ele irá fazer. A única coisa que Ele pede de fato é que não usemos outras criaturas para buscarmos aí uma adoração, né? Buscarmos aí uma satisfação, um prazer maior. É a única coisa que nos impede de chegar de fato na presença do Senhor. É quando fazemos e buscamos outros caminhos para aí adorar, se santificar e se dar prazer, né? Então é isso, tá bom? Eu espero que você tenha ficado aqui, tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida em relação à vergonha e ao medo e à criatividade, porque elas andam alinhadas.
A criatividade são todos os dons que Deus te deu, e todos esses dons, ele vem com a inteligência, com as soluções, com os sinais, com a intuição, com os sonhos, e os objetivos também estão alinhados com o querer humano. E nós sempre estamos nos desenvolvendo, evoluindo. E se nós souber evoluir diante de Deus, a prosperidade vem, a criatividade vem, os dons são experimentados e você vai ver ainda você brilhar cada vez mais diante da presença de Deus. Deus é muito lindo. Quando nos agarramos a Ele, entendemos vários fatores em nossas vidas que ainda não entendíamos. Achávamos que estávamos trancados e que só alguns recebiam e outros não. Mas não é, é porque tem pessoas que se abrem com facilidade, já acordam sem nenhum tipo de sentimento contraditório, sem nenhum tipo de sentimento limitado que impede de fato de realizar aquele prodígio que Deus tanto quer, né? Que são os propósitos de fato que Ele nos deu e que Ele quer que nós realizamos ainda em vida, né? Então vamos aproveitar, vamos estar alinhado com Deus e vamos sempre buscar resposta, buscar aí estarmos cada vez mais comprometidos para brilharmos cada vez mais com Ele. Você está disposto, está disposta a brilhar com Deus? Ou você ainda está em dúvida de usar os seus dons com Ele? Ou você acredita que de fato você quer continuar assim, com vergonha, com medo, com dificuldades de se expressar e brilhar? Saiba, dentro de você sempre haverá, mesmo sem você querer, uma estrela muito brilhante. E ela é o Espírito Santo de Deus. Um beijo e até a próxima, porque a cura ainda não acabou, vai vir mais. Fique com Deus. Estrela de Deus. Diane para você.